o deputado federal Eduardo Bolsonaro classificou a proposta de acordo por um texto que diminua as penas dos condenados por atos contra a democracia como indecorosa e infame e disse que a anistia irrestrita não está sob negociação. A postagem nas redes sociais foi direcionada ao relator do projeto, Paulinho da Força, que criticou o filho do ex-presidente por, segundo ele, ter feito muita besteira. Eduardo então escreveu, abre aspas, vocês não irão brincar com a vida de pessoas inocentes que são vítimas dos psicopatas que as prenderam injustamente. Não há qualquer possibilidade de aceitarmos a mera dosimetria das penas em processos completamente nulos e ilegais. Fecha aspas. Eduardo também advertiu Paulinho da Força a não se tornar, em suas palavras, alguém usado para enterrar a anistia sob o risco de também ser sancionado pelos Estados Unidos. O deputado também citou o ex-presidente Michel Temer e o ministro Alexandre de Moraes, acusando-os de querer impor cinicamente uma pacificação. Juliana Lopes, a gente havia começado o jornal falando justamente sobre a conduta e o silêncio do deputado Eduardo Bolsonaro. E agora, pouco antes, bem no início do jornal, ele posta esse texto, um texto duro. Um texto muito duro em relação a Paulinho da Força, né, quebrando esse silêncio, porque a gente teve ali a votação da anistia, da urgência, depois uma ala do PL levantando ali algumas questões envolvendo o Paulinho da Força, a relação dele com o Supremo Tribunal Federal, o fato de ser um sindicalista, ter um passado em partidos da esquerda, inclusive do PT, apesar de Paulinho da Força ter rompido com o presidente Lula recentemente. E agora tem essa fala de Eduardo Bolsonaro. Pontos que chamam a atenção do mundo político até aqui. Eles acreditam que essa rusga com Paulinho da Força pode afetar as negociações por uma anistia. A gente sabe que tem uma ala do PL, um grupo específico defendendo que Bolsonaro seja contemplado nesse texto que vai ser construído pelo presidente do Solidariedade com a redução da prisão em regime fechado, ou seja, isso diminuiria o tempo de Bolsonaro numa prisão, não numa prisão domiciliar, então isso pode afetar. E aí eu coloco um outro ponto aqui, que é um incômodo do entorno de Paulinho da Força com essas falas mais agressivas, né? Vem agora de Eduardo Bolsonaro, já veio de Carlos Jordi, chamou a atenção também ali das pessoas próximas a Paulinho da Força, uma postagem feita por Sóstenes Cavalcante, dizendo que, olha, se não tiver anistia ampla, a gente vai fazer pressão para trocar o relator. Então, isso acaba trazendo um imbróglio para esse assunto que já é muito complicado de ser destravado, né? O que quer ali o Centrão é uma anistia light, isso é defendido até pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas tem uma ala fazendo essa pressão e agora isso é endossado pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O que ele diz? Faz críticas a Paulinho da Força, diz que a luta tem que ser pelos bolsonaristas por uma anistia ampla e restrita, dando perdão total aos condenados pelo 8 de janeiro, o que incluiria o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele chama a atenção pelo trabalho de articulação que ele tem feito fora do Brasil, nos Estados Unidos. Agora, Pedro Venceslau, a gente percebe que o grupo que articula justamente com o Paulinho da Força e com outros integrantes em Brasília, na Câmara, também no Senado, parece que não dialoga com as ações do Eduardo Bolsonaro lá fora, né? Até o próprio grupo fala que qualquer movimento lá fora pode prejudicar na articulação aqui, lá em Brasília. Não, existe um incômodo muito grande do Centrão com os movimentos do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro age por si só, ele não pede orientação partidária, não compartilha suas decisões com outros quadros políticos aqui do Brasil e está trabalhando para anistiar o próprio pai. Agora, essa posição de Eduardo Bolsonaro já estava precificada. Ele esperou algum tempo para se manifestar, mas antes dele, o Paulo Figueiredo já havia feito algumas postagens muito duras contra Paulinho da Força. Inclusive, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro insinuam que o Paulinho da Força pode ser alvo de sanções da Magnitsky, lá nos Estados Unidos. Agora, para o Centrão, essa posição de Eduardo Bolsonaro significa um isolamento dessa ala mais radical do bolsonarismo, mostra que agora a tendência é o Centrão se deslocar cada vez mais dessa posição.
Isso vai dificultar demais a vida do Sóstenes Cavalcante, porque até então ele trabalhava com essa conexão entre o Centrão e o bolsonarismo para conseguir fazer uma espécie de interlocução entre as agendas dos dois grupos para conseguir avançar no Congresso Nacional. Dessa forma agora, então, o Paulinho da Força, como relator, ele não tem nada para entregar para o PL nesse momento, mas tem a entregar para o governo federal, para o presidente Lula, que é, em troca do apoio para essa proposta, apoiar as pautas do governo, Leandro.